Pronto, então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, pedindo a Ele que neste momento a gente possa estar muito antenado com as mudanças que devem ser adaptadas às nossas realidades, às nossas reuniões, para que a gente possa continuar da sequência ao trabalho. Nós temos a consciência, Senhor, que o trabalho nunca parou e que nós continuamos, mesmo que não presencialmente, unidos em pensamentos, unidos em atividade. Mas é importante também voltarmos com as atividades presenciais. E a partir do momento que alcançamos, graças ao benefício que as vacinas estão trazendo, uma estabilidade maior neste momento de doença, nós também começamos a pensar nos protocolos de segurança, para que muito em breve a nossa casa possa estar de novo de portas abertas, recebendo aqueles que estão ainda desconfortáveis com a perda dos seus entes queridos, com a saudade do contato dos amigos, da espiritualidade. Como é importante para nós essa convivência, Senhor, porque essa convivência faz com que a gente cresça espiritualmente, através desse contato, dessa permuta de energias boas, de energias saudáveis para o nosso despertamento espiritual. Abençoe o nosso estudo, Senhor, que ele seja sempre, como tem sido, um momento de reflexão da vida espiritual enquanto estamos na Terra. Como é importante olhar este mundo com os olhos do Espírito. E na maioria das vezes, nas atividades que temos, nos contratempos que vivemos, esquecemos que somos espíritos em atividades materiais. Na maioria das vezes, pensamos como matéria e aspiramos a atividades espirituais. Faça-nos, Senhor, ver a realidade que nos cerca de maneira honesta, de maneira tranquila, para que o nosso crescimento espiritual não se tarde mais. Muito obrigado por mais esta oportunidade e continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos terminando, o capítulo 2 do livro Devação do Invisível. Como se trajam os espíritos. Uma questão que parecia tão simples, a vestimenta de um espírito conseguiu abarcar um capítulo extenso, de grandes reflexões e de grandes novidades, mostrando como que a mente, que é esta energia que cria, que recria, que transforma, que modifica, que dá qualidades, como que ela atua a partir do momento da nossa existência. Estando nós encarnados, a nossa mente ela segue em fluxos que são, de alguma forma, diminuídos pela ação da matéria. Mesmo assim, ela tem um componente elétrico. Nós medimos isso através dos exames de eletroencefalograma. Ela tem componentes magnéticos. Nós atraímos para nós aquilo que pensamos e vinculamos e damos realidade. Uma pessoa, por exemplo, que pensa constantemente em doenças, em negativismo, em pessimismo e em dificuldade, acaba vivendo uma realidade dessa a partir do momento que o seu pensamento começa a catalisar tudo isso. Ao mesmo tempo, a pessoa que pensa de uma forma positiva, de uma forma objetiva e de uma forma racional, acaba alcançando um estar mental superior de entendimento da vida e das atividades que a cercam. Isso estando nós encarnados. Imaginemos no desencarne, então, aonde o corpo físico já não está influenciando mais nos limites da frequência do pensamento. Se nós encarnados, ao pensarmos em alguém desencarnado, evocamos essa pessoa ao nosso pensamento, que pode ser um pensamento agradável ou não a ela, que faz com que ela se desloque da onde está para vir ao nosso lado ou nos cobrar um posicionamento melhor da nossa conduta ou nos agradecer por uma intenção e por uma prece,
estando nós desencarnados, o nosso pensamento, então, varre, né, as estruturas à nossa volta, atua no fluido cósmico universal como um grande imã que puxa recursos e faz com que esses recursos tomem forma. Lembramos um pouco mais atrás, nós vimos o caso do pai de Ivone Pereira, que estando desencarnado, sem saber que estava totalmente, né, distraído, quando ele começa a se despertar e encontrar os órgãos meio que, né, entorpecidos por aquele momento, ele pensa no jornal e o jornal estava à sua frente. Pensa numa xícara de café e o café estava ali. Ele comenta: eu estava tão distraído que não observei quem me serviu o jornal ou o café. São criações mentais. Daí a importância da gente começar a cultivar pensamentos que podem nos trazer coisas boas. O pessimismo não é um pensamento que atrai nada de bom. O negativismo, muito menos. As palavras infelizes, inferiores, que estão enoveladas de sensualismo e de raiva, de objetividade negativa, nunca trazem nada de bom. Imaginemos dentro de uma casa onde as pessoas se predispõem a um palavreado, né, totalmente desqualificado de qualquer atitude superior, aonde elas, por exemplo, se dão a liberdade de assistir o que quiser. Eu estou dentro da minha casa, eu faço o que eu quero dentro da minha casa e eu transformo esse ambiente que devia ser o ambiente mais saudável possível para o objetivo família e crescimento espiritual, num ambiente totalmente desestruturado, desequilibrado, que abriga uma quantidade de espíritos levianos, de espíritos sem nenhum compromisso com o crescimento espiritual, porque sentem-se bem a nossa presença. No nosso íntimo, que muitas vezes escondemos das pessoas, somos iguais a eles. Pensamos nos mesmos interesses, então eles se sentem à vontade. É como se fossem convidados que não querem mais afastar de nós. Encerrando o capítulo 2, ela coloca para nós: alguns adeptos do Espiritismo, talvez demasiadamente ortodoxos, né, inflexíveis, talvez pouco observadores, dogmatizando um ensino que sabemos ainda não foi completamente revelado, pois o próprio codificador afirmou seria evolutivo. A doutrina espírita, ela é evolutiva. Ela nunca está ultrapassada. Allan Kardec nunca vai estar ultrapassado, porque ele criou uma base. A base, ela é base para qualquer renovação científica, filosófica ou religiosa. Então, se hoje nós tivermos, por exemplo, que a ciência comprove a existência de vida em outros planetas, está na base da doutrina espírita. Está lá no Livro dos Espíritos, no primeiro livro, Allan Kardec levantou essa questão. Se a ciência comprovar, por exemplo, a reencarnação, que está a um passo dessa comprovação, só não faz por questões filosóficas profundas, já está no dogma da própria filosofia espírita, ela nunca se contradiz. E hoje, nos tempos de hoje, qualquer religião, entre aspas, que estiver em desacordo com a ciência, tende a desaparecer. Porque as inovações científicas que são comprovadas não podem ser questionadas. Aquilo que eu comprovo a realidade, eu excluo o contraditório. Eu excluo qualquer pensamento de dúvida sobre a realidade e a integralidade daquela informação. Então, a única proposta filosófica e religiosa que abraça a ciência é a doutrina espírita. E aí nós vemos que ela coloca para nós, ela está em constante evolução. À medida que a ciência trouxer um turno maior de informação, parte da doutrina espírita será revelada através da ação de novos médiuns, de novas psicografias. Há um campo imensamente ainda a ser explorado do conhecimento.
nós não temos nem a pequena milésima parte do entendimento da vida. Tanto que chegamos ao mundo espiritual, espíritas de muitos anos, e ainda desconhecemos a maioria das coisas. Passamos dificuldades em adaptação da própria vida espiritual. Então, ela coloca para nós: alguns adeptos, dizemos, combatem tais relatórios mediúnicos, afirmando que assim não deverá ser, porque espíritos não precisam vestir-se. Voltando ao tema que gerou o capítulo. Se nós pegarmos, por exemplo, as pinturas antigas, as pinturas sacras, os anjos estão nus, porque a ideia é que os espíritos não demandam vestimento. Ora, se os próprios espíritos afirmaram a Allan Kardec que o perispírito é semimaterial, que a forma, o modelo onde se esboça o corpo carnal e, portanto, é um corpo, seria o caso de relembrarmos a impertinência astuciosa do senhor Belvais, que, interrogando a donzela de Orleans, aquele diálogo que abriu o capítulo, né, do bispo da Inquisição perguntando a Joana d'Arc: São Miguel te aparece desnudo? Ou seja, eles, os espíritos, com seus perispíritos, sem materiais, como são, e, portanto, tratando-se de um corpo, aparecerão sem roupa os médiuns? Teríamos que responder, visto que o dever de um médium é revelar com sinceridade uma consciência voltada para Deus, com o realismo do mundo invisível. Sim, há espíritos desencarnados, aqueles que foram homens e mulheres de baixa condição moral, que se arrastam em existências consagradas aos excessos carnais, à devassidão dos costumes, que podem, com efeito, aparecer desnudo aos médiuns, revelando mesmo em cenas degradantes que lhes foram habituais no estado humano. Então, a morte, ela não dignifica ninguém. Ninguém espera encontrar na morte uma auréola de santo que não conquistou na vida. A morte simplesmente tira o corpo carnal e te expõe ao mundo dos seus pensamentos mais interiores. Então, pessoas que vivem, mesmo que mentalmente, esta realidade, socialmente ela não vive, porque socialmente as pessoas conhecem, observam, cobram o seu comportamento, mas mentalmente vivem na degradação moral. A partir do momento que desencarnam, elas vão viver nesta degradação moral, porque aonde está o seu pensamento, ali está a sua realidade. O que adianta ela ir arrumadinha na casa espírita, né? Chega lá, senta, aquela postura, né, que cumprimenta todo mundo, que agrada todo mundo, mas por dentro é o túmulo caiado que Jesus tanto falava. Por fora é até agradável, mas a integridade está corrompida. E a mente fomenta essa integridade, alimenta, sustenta, se faz dentro daquela realidade. A partir do momento que esse túmulo é destruído, aquela podridão interna vem à tona. E aí ela vai viver com esses espíritos, como ela coloca aqui, em degradação mental, moral, né, que se consagraram aos excessos carnais. E o vidente, né, o médium vidente, cujo compromisso é exatamente esse de tornar intermediário entre os dois planos da vida, há de contemplar e revelar, embora estarrecido e contrafeito, o realismo que seus instrutores espirituais lhes permitem surpreender do além-túmulo. Então, quando pergunta, os espíritos aparecem alguns? Sim. Hoje, péssima qualificação moral, mas também surge. Não é o caso, né, de São Miguel,
de Santa Catarina, que eram os espíritos que apareciam para Joana d'Arc. Todavia, o comum é se apresentar aos desencarnados sob as aparências que mais lhes agradem. A partir do momento que a maioria toma consciência desse fato, se apresenta de uma forma mais digna. E quando ele não tem consciência, ele se apresenta sob reflexos da reencarnação, porque ela vai explicar isso para a gente de forma detalhada. Todavia, como apresentar os desencarnados sob as aparências que mais lhes agradem. Os fatos mais antigos aí estão, espalhados pelos séculos, atestando que seja o fluido cósmico universal, de éter sublimado ou de fluido espiritual, de matérias quintessenciadas, de gases ou vaporização, ou simplesmente como decorrência da força mental projetada sobre as fibras supersensíveis do perispírito, o certo é que a maioria dos habitantes do além se deixa ver com as roupagens que variam do belo e esplendoroso ao miserável, ao horrível. Então, ela coloca aqui, seja qual a explicação que se queira dar. Alguns podem falar que é o fluido cósmico universal, como nós estudamos. Alguns estudiosos vão falar que é o éter sublimado. Outros que é um fluido espiritual. Outros mais que é a matéria quintessenciada de gases, de vaporização. Mas, na verdade, há uma transmutação da energia que recobre o perispírito e que toma forma de roupagem. A gente vê como é que se faz isso através do pensamento. O mesmo pensamento que no capítulo anterior cria uma instituição, uma praça, um hospital, uma escola, uma colônia, partindo de um grupo de espíritos que são preparados, treinados, adaptados para aquele trabalho, nós também somos co-criadores universais e vamos começar a criar dentro de uma capacidade menor, independente de saber disso ou não. Já o fazemos na nossa dimensão de vida, porque o nosso pensamento comanda bilhões de células, que são seres vivos, que seguem o impulso da nossa mente, e isso pode ser fatores entre a manutenção da saúde e da doença, do bem-estar, do mal-estar, do desânimo e da alegria. Nós observamos também que existe um desdobramento espiritual deste pensamento na atração e na criação de recursos, e a gente passa a observar que, estando no mundo espiritual, isso se faz de forma automática. Pensou, criou, gerou, certificou uma criação. Patenteou ela porque é sua, é fruto do seu pensamento. Então, chegando ao mundo espiritual com a mente desequilibrada, nós não podemos, de forma nenhuma, demonstrar uma realidade que não somos. Ah, mas eu era uma pessoa muito boa, eu sempre fui uma pessoa voltada para o bem, mas mentalmente desequilibrada. Porque os pensamentos que eu gero vêm à tona e mostram o meu mundo íntimo. Também, os médiuns espíritas supunham que os desencarnados não se vestissem, mas diante do que a sua própria visão constata, que deverão eles afirmar, senão o que lhes dão a ver do mundo invisível, isto é, que vêm os espíritos trajados de vários modelos e que isso é comum no plano espiritual, e por vezes até muito artística e suntuosamente trajados. Lembremos-nos, então, da admirável resposta de Joana d'Arc aos seus juízes, tratando de São Miguel, compreendendo que ela, há 5 séculos, não ignorava o que hoje a doutrina espírita expõe. Responde ela, ao inquisidor: pensas que Deus não teria como vesti-lo? Era uma pergunta capciosa de um homem extremamente preso aos seus formulários de inquisição, à sua questão moral infinitamente pequena diante de uma alma a caminho da purificação. Então, ela dá aquela resposta que desarma ele por completo
e ele fica sem uma contra-argumentação para ela. Sim, conclui Ivone Pereira. Os espíritos podem vestir-se servindo-se dos ricos elementos esparsos pelo mundo, pelo universo, aos quais acionam voluntária ou insensivelmente, valendo-se das forças do pensamento e da própria vontade. Ora, de tudo que acabamos de observar, e atentos ao que expõe Allan Kardec, Leon Denis, Ernesto Bozano, William Crookes e outros, bem ao que os próprios desencarnados são incansáveis de confirmar, extrairemos as seguintes deduções. E aí está a conclusão deste capítulo. Primeira conclusão que ela coloca aí para nós. Ela diz o seguinte: que a mente do espírito desencarnado cria a configuração individual, a indumentária que deseja, valendo-se da própria vontade. Então, mente e vontade. Ah, mas eu não sei como é que isso funciona. Não importa, vai funcionar mesmo sem você conhecer a dinâmica. Ao passo que, se você conhece, você passa a ser um fator mais importante, porque você pode orientar. Os espíritos inferiores conhecem que o domínio da mente controla a vontade. Então, eles pegam espíritos com consciência de culpa e fazem, através da hipnose, o domínio da mente e controlam a vontade do obsidiado, e às vezes metamorfoseando o perispírito. É só nós pegarmos o livro Libertação, de André Luiz, que nós vamos ver como que esses espíritos que conhecem muito bem essa teoria que estamos estudando, eles utilizam isso para vingança, para cobrarem das pessoas aquilo que nem eles fizeram em vida. Então, é muito importante o conhecimento da mecânica, até para se defender dos processos obsessivos. Imagina aquele dia que você acorda de manhã com aquele pensamento fixo: eu estou doente, eu estou sentindo mal, algo não está bem na minha vida, e isso vai aumentando. Daqui a pouco você vai e faz um teste de glicemia e está alterada, a pressão arterial alterou, e você vai se alimentando daquelas energias fixadas. É o princípio do domínio mental, que alguém está implantando e te magnetizando ao ponto de você não se sentir bem. Ah, eu preciso ir no centro espírita. Ah, mas o centro espírita está fechado, né? Então está na hora de eu amadurecer. Eu preciso controlar o meu pensamento. Eu preciso desvincular com aquilo que foi a causa que me deixou nesse estado, para que eu tenha maturidade e me prepare como trabalhador para ajudar aqueles que ainda não controlam, que não têm essa ciência. A partir do momento que a gente está auxiliando, você está fazendo um trabalho de desobsessão. Continua ela falando dentro dessa mesma dedução. Segundo o próprio gosto artístico, a necessidade, a singeleza dos hábitos, a humildade do caráter e o grau de elevação moral, mental e espiritual, pois o espírito possui liberdade e aptidões naturais para assim se conduzir. O espírito liberto das questões obsessivas, ele vai chegar no mundo espiritual e vai fazer esse estudo que nós estamos fazendo da mente. Então, vai falar para ele: olha, você chegou aqui, né, desencarnou sem dente nenhum, olha que tristeza, não trouxe a dentadura do mundo físico para cá. Como é que você vai? Você vai recriar mentalmente, porque isso aqui é físico. A expressão é um reflexo. Ah, você vai chegar gordo demais, magro demais, careca demais, cabeludo demais. Mentalmente, você vai criar para você uma aparência agradável, sem os apelos da vaidade, sem os apelos de querer ser uma celebridade espiritual, porque isso não se faz através de uma aparência externa, mas a nossa mente vai plasmar uma realidade
que seremos nós agindo através dos nossos pensamentos. Como temos consciência, podemos nós mesmos criar. Se não tivermos, seremos orientados a criar, ou pelos espíritos bons das colônias, onde estaremos sendo resgatados, ou pelos espíritos hipnotizadores que vivem nas regiões ainda inferiores, que vão usurpar da nossa energia e escravizar-nos a uma vivência negativa. Segunda dedução que ela põe para nós: que a mente do desencarnado também poderá evocar os hábitos. Olha só, novamente ela vai falar para nós que a mente ela pode evocar os hábitos. Como assim evocar os hábitos? Lembra quando nós estudamos o livro Mecanismo da Mediunidade, e estudamos o reflexo condicionado, né, de Pavlov, que ele fazia lá com o cachorro, né? Que ele fazia um barulho e alimentava o cachorro, fazia um barulho e alimentava o cachorro. Depois ele fazia um barulho e media a salivação do animal. O animal condicionou aquele barulho ao momento de alimentação que ele tinha. Então, a nossa mente também faz isso. Aquela pessoa saudosista, né, que vive em outra dimensão do tempo, essa pessoa desencarna e a mente não deixa ela caminhar para frente, porque ela está presa a uma realidade temporal que não condiz com aquele momento. Então, ela coloca para nós: a mente também poderá evocar hábitos e usos passados, conservar a imagem dos trajes que preferiu. Eu preferi, por exemplo, né, eu desencarnando hoje, me vestir como eu me vestia na vida passada, no século XVIII, no século XVII. Que problema isso tem? Nós não estamos indo para uma região onde as pessoas vão ficar, né, com calo no perispírito do cotovelo, observando quem passa na rua, criticando se você se veste dessa ou daquela forma, porque para eles isso é uma questão de contentamento interior, diferente de nós. Tudo aquilo que foge a uma normalidade que nós estabelecemos, a gente chama de exótico e critica. Mas o cabelo dessa cor. Mas fez tatuagem no corpo. Mas fez isso. Mas se veste daquela forma. São questões de foro íntimo. Cada um se sente bem de uma forma. E cabe a nós respeitar. E a mente pode evocar essas formas estando no mundo espiritual, tanto da última existência, como de algumas outras que ela tenha recordação. Um exemplo clássico que a gente citou na semana passada é o exemplo do Espírito Emmanuel, que apresenta-se com o nome de uma encarnação já um pouco mais antiga, né, do padre Manuel da Nóbrega, que ele teve encarnações depois dessa, até como padre Damiano, no romance Renúncia, e apresenta-se com uma aparência anterior ainda, né, do senador romano que viveu no romance há 2000 anos. E ninguém critica isso, porque é um direito que esta alma iluminada conquistou. Manter a aparência de quando conheceu Jesus e o nome da sua libertação espiritual. Mesmo em existência remota, e imprimi-las na sensibilidade plástica do perispírito, assim se apresentar aos seus iguais de além-túmulo, como aos médiuns em materializações espontâneas, individuais ou provocadas para uma visão coletiva. Aí entra um porém. Vamos pegar uma pessoa conhecida que desencarnou. Era um frequentador da nossa casa. Estando em condição boa, chega ao mundo espiritual e lá ele remonta a sua aparência a uma encarnação mais antiga. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo de Bezerra de Menezes, que, se quisesse, poderia aparecer como Zaqueu, né, do contemporâneo de Jesus, que o recebeu na sua casa.
Mas quando ele viesse numa reunião, numa aparição, numa materialização, ele teria que vir com a aparência que nós conhecemos. Nós não conhecemos a aparência daquela encarnação passada. Nós conhecemos a aparência recente, daquele que conviveu conosco há pouco tempo. Então, esses detalhes são muito válidos. Ângela, você quer fazer algum comentário? Tudo tranquilo? Podemos dar sequência? Peraí. Aí, agora sim. O microfone. Uhum. Eu gostaria de tirar uma dúvida. O seguinte, existem os mentores espirituais que são índios e os preto velhos, né, os africanos. Ótimo. Normalmente a descrição deles é daquela maneira que viviam, né? Mas isso não quer dizer que eles são eternamente daquele jeito. Eles são espíritos que podem se apresentar da maneira que quiser. Dessa maneira, a descrição deles, eles vêm como? Vêm com um corpo quase seminu, né? Geralmente, sim, na sua aparência, principalmente esses que aparecem na forma de índios, de caboclos ligados à cultura do Brasil, quando eles se tornam visíveis, eles estão com vestimentas características. Agora, você levantou um tópico, Ângela, muito interessante. Por que a gente tem, mesmo no movimento espírita, né, essa vinculação com essas almas? O meu mentor é um preto velho, né? É mais uma questão nossa do que dos espíritos. Porque para eles, a aparência vai ser da forma que eles acharem melhor. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro Loucura e Obsessão, nós temos o trabalho do médium Antenor. E Antenor era um médium extremamente dedicado. Ele trabalhava num centro, num terreiro de Umbanda, onde a obra desenvolve 3 atendimentos que o espírito Manuel Filomeno de Miranda acompanha, e ele faz uma observação interessante. Através de Antenor, manifestava-se uma entidade que apresentava-se às pessoas como uma preta velha, a irmã Emerenciana. Então, ela tinha trejeitos ao falar, ao se movimentar, e por uma idoplastia muito forte, o médium tomava todos os seus trejeitos e posturas, mas estando fora do corpo físico, se expressava sem nenhum trejeito daquele. E demonstrava um conhecimento muito mais amplo, mas para a cultura daquele movimento mediúnico, aonde se tem a ideia que apenas preto velhos, caboclos e outros espíritos se comunicam daquela forma, eles se moldam para satisfazer questões de foro íntimo. Se na casa espírita chegar um preto velho, como é que nós vamos receber? De braços abertos, porque aquela ali é uma expressão de vida de diversas encarnações. Eu me lembro de ter trabalhado, por exemplo, num trabalho mediúnico, onde nós tínhamos a presença de um mentor que se identificava como vovó Catarina, como uma preta velha. E ela, uma vez, conversando, né, numa reunião que nós tivemos um pouco mais de tempo para conversarmos, para nos identificar com a realidade espiritual, ela disse: conservo esta aparência, porque foi ela a minha remissão espiritual. Mas tenho conhecimentos profundos na música, e fui até uma pessoa que tocou piano. E apresentava-se como alguém simples, com trejeitos e com palavreados simples, mas com uma sabedoria profunda. Então, essas questões que às vezes a gente pensa, né? O guia espiritual é um preto velho, é branco velho, é vizinho velho, não importa. A forma com que aparece por trás as centenas de experiências. Mas como a Ângela colocou, e se ele se tornasse visível para o médium? Um preto velho tem que se vestir como um ex-escravo. Um índio, né, um caboclo, vai se vestir como um índio. Ele tem que plasmar uma visão que justifique aquele nome, aquela identificação que ele precise para aquele momento, para criar
entre o elo mediúnico e o elo espiritual uma ponte de referência e de identificação para um trabalho mediúnico. Mas tenha isso com vocês. Ah, trabalha por mim, né? Pai não sei o que das quantas, né? Isso é uma expressão de centenas de vidas desse Espírito. Às vezes, a gente fala, mas eu não vou, né, na casa tal, porque ali tem um preto velho, e aquele preto velho pode ter uma ciência muito maior do que qualquer um que trabalhe ali dentro, que estude, que fica apenas filosofando. Os espíritos, como nós, eles se apresentam com uma identidade, mas tem várias por trás. Aquela passagem de Jesus, quando ele entra, né, no cemitério e conversa com o obsidiado de Gadara, ela é muito profunda nesse entendimento, quando ele diz, nós somos legião porque somos muitos e vivemos nesse corpo. Mas nós também somos legião, porque somos centenas de encarnações que vivem agora neste corpo. Os espíritos que conversam conosco também são legião, porque atrás de um Bezerra de Menezes há centenas de encarnações. Atrás de André Luiz há centenas. E quando o espírito alcança um ápice, quando ele alcança já uma situação que ele não sofre tantas influências negativas do seu próprio proceder, ele começa a buscar as experiências positivas para torná-lo um centro de cultura maior. Por isso, ninguém vai sair desse mundo sem alcançar a sabedoria maior. No próximo capítulo, né, o capítulo onde ela vai começar a adentrar a vida espiritual, e ela escolhe a personalidade do músico polonês, Frédéric Chopin, ela começa a contar que ele, em encarnações passadas, também já era dedicado à arte, à escultura. E aí a gente vê que há um progresso na arte. Nós vemos, por exemplo, no livro Confidências de um Inconfidente, a história de Mestre Lisboa, né, o Aleijadinho, que tinha visões dele morando num outro país e fazendo pinturas parecidas com as que ele fez na Estrada Real, em Congonhas, São João del Rei, Tiradentes, Mariana, Ouro Preto. E os 12, né, profetas que estão em Congonhas, e eu tive a oportunidade de assistir um documentário ontem no YouTube, até interessante, e há detalhes, né, que os profetas eles têm a face dos inconfidentes, e sempre com as botas invertido, o pé direito no esquerdo, o pé esquerdo no direito, porque eram leprosos e era uma forma de se equilibrar. É fantástico ver o que uma alma limitada com a doença, mas refletia o espírito do escultor, do artista Michelangelo, que havia contemplado a Europa com obras belíssimas, não perdeu o talento e agora apresentava-se num corpo limitado, num corpo extremamente mutilado pela doença, mas com uma integridade agora fora de comum. Então, quem olhasse para Aleijadinho jamais poderia ver o artista renomado que já foi, apesar da pureza das suas obras. Então, a gente cria, às vezes, alguns vínculos. Mas o médium aqui, né, recebe um preto velho. Não, ele recebe uma entidade espiritual que se apresenta, às vezes, da forma mais humilde, para não ofuscar-nos da sua integridade. Lembre que Joana de Ângeles disse a Divaldo que era apenas Joana por um longo tempo, porque não confiava que ele tivesse a humildade de reconhecer o espírito que foi a maior poetisa da língua espanhola, já santa pela Igreja Católica em 2 encarnações, e dividir com ele essa tarefa de divulgação doutrinária dessas mais de 13.000 conferências por todo o planeta. Terceira dedução que a nossa Ivone Pereira chega para nós. Olha que fechamento interessante que dá a um capítulo que fala apenas da vestimenta dos espíritos. Que o espírito recém-desencarnado poderá padecer do fenômeno de repercussão vibratória. Opa, vai sair para a gente nova. Repercussão
vibratória. O que será isso, hein? Repercussão vibratória. Ô, gente, me perdoe aqui. Ainda bem que eu não sou professor de português, tá? Repercussão vibratória. Dos acontecimentos verificados no corpo carnal. O recém-desencarnado sente fome? Sente. Sente sede? Sente. Vontade de fumar? Bastante. Aqueles que são vinculados às drogas padecem do desespero, da crise de abstinência, saem mundo afora, vitimando outros que também são viciosos para satisfazerem o seu mundo íntimo, porque aquilo ali está em dificuldade, porque está lhe faltando um componente químico. Então, os recém-desencarnados. E por que ela põe recém? Porque à medida que vai se elucidando, à medida que o espírito vai adquirindo consciência da vida espiritual e tendo os ensinamentos que nós já estamos tendo ainda como encarnados, ele pode, através do exercício mental, diminuir essa repercussão a ponto dele se alimentar, né, das sopas, da água e aos poucos apenas da respiração, como os espíritos de nosso lar que já trabalham nas esferas superiores fazem. Dos acontecimentos verificados no corpo carnal durante a crise do lento desligamento das energias fluídicas que o prendiam àquele, por ocasião do desenlace, sobressaindo no dito fenômeno o detalhe assaz impressionante de natureza da indumentária com a qual o sepultaram. Fenômeno este, no entanto, que geralmente ocorrido com as entidades muito arraigadas à matéria. Como é que chegam do outro lado? Com a última roupa que vestiram. E por que eles vão com essa roupa? Porque eles guardam uma impressão muito grande da morte. À medida que eles são vestidos para o sepultamento, aquela vestimenta faz com que eles lembrem apenas que estão com ela. Eles não têm consciência que morreram, que vão plasmar nova vestimenta, nova roupa, que tem como modificar. Então, aquela roupa vai ficando suja, desgastada, em frangalhos, como se fosse um andarilho que não toma um banho, que não troca de roupa, e aquela roupa vai se desgastando com o corpo físico. Assim foi André Luiz, que no mundo espiritual chegou a ficar como um mendigo, andando por um bom tempo, até que ele chega, é recolhido, é atendido, toma consciência, e aí sim se limpa daquela, né, sujeira toda, daquela realidade inferior, daquelas viciações, vibriões mentais, e passa a ter uma vestimenta coerente com seu estado de mente desperta. Quarto ponto, né? Quarta dedução, que o perispírito, cujas essências e propriedades são impressionáveis. O que ela quer dizer com isso? O perispírito, ele é impressionável. Impressionável. Vou olhar aqui para a gente não escrever errado agora, né? O que é uma pessoa impressionável? É aquela pessoa que você fala uma coisa com ela, ela não tira mais aquilo da cabeça. Dá uma notícia ruim para alguém que é impressionado. Ele começa a sofrer com aquela notícia. Porque ele somatiza a notícia. Tem pessoas que falam, não pode nem contar para fulano, senão ele nem dorme. Porque ele é impressionado. O perispírito é impressionável. O que ela quer dizer com isso? Que ele vai tomar formas que ele vai modificar com as induções que se faz a ele. Por que o nosso perispírito, né, ele resiste mais à questão mental? Porque ele está ligado à matéria, molécula por molécula.
Então, por mais que a gente vai bombardeando ele ainda tem algo a se moldar, mas com o passar do tempo ele pode romper e começar a plasmar desequilíbrios. É o que acontece durante uma vida. Uma pessoa que pensa frequentemente em doença, ela leva a doença para o campo energético a somatizar no corpo físico, consequentemente. Da mesma forma que quem pensa em saúde vai alcançar o bem-estar. E às vezes a doença é uma saúde, já é a parte da própria cura, porque através da doença nós estamos encontrando um bem-estar melhor de vida e de reflexão. Mas ela coloca para nós que o pensamento, que o perispírito, perdão, cujas essências, cuja matéria que gera ele e as suas propriedades são impressionáveis e, portanto, amoldáveis à ação plástica do pensamento. Então quer dizer que se eu chegar no mundo espiritual e desenvolver essa questão mental e pensar, por exemplo, que eu tenho um corpo maior do que eu estou, o perispírito vai tomar essa proporção? Vai. Que o meu corpo tem uma cor diferenciada, ele vai tomar? Vai. Ele é impressionável. Agora, para que eu quero isso? Lembremos que quando nós chegamos a esse estado de controle mental, essas divagações do exótico, né, do estereótipo, já não tem mais efeito sobre nós. Por isso que a gente alcança essa condição mental. Então, quando você chega numa colônia, as pessoas se vestem dignamente, sem luxo, sem extravagância, sem aquele modismo. As pessoas se vestem com dignidade, dentro de um ambiente que você se sinta familiar, que você se sinta bem. Mas ela pode alterar a veste todo dia, se ela quiser, toda hora, todo momento, mas para quê? A roupa suja, a roupa transpira. Lá no livro Nosso Lar, né? Fala lá que André Luiz, quando encerrou o primeiro dia de trabalho nas colônias de retificação, ele estava suado. Olha a repercussão vibratória. Mesmo para o espírito que começa um trabalho, ainda está muito próximo. Então, vai levar as mesmas repercussões, os mesmos reflexos condicionados. A partir do momento que ele alcança, que ele se liberta da repercussão da vida física, isso leva tempo, gente. Nós passamos aqui 80 anos dentro do metabolismo do corpo físico. Não vai ser em 2 dias do mundo espiritual que se liberta disso tudo. Alguns vão levar 6 meses, alguns vão levar 6 anos, outros vão levar 30 anos, depende. Depende de onde que eu vou estar quando sair do corpo físico, com quem vou me relacionar, que tipo de informação vai chegar até a mim. Mas a questão é que o pensamento, ele modela o perispírito para qualquer forma. Para qualquer forma. Por isso que nós temos nos casos de obsessão, ovoides. Pessoas que foram se entregando tanto ao processo obsessivo, almas libertas do corpo físico, que vão perdendo aquele formato e se transformam naquele ovo ligado aos encarnados para sugar a energia vital. É por isso que nós temos transmutação do perispírito em obras de André Luiz, onde as pessoas eram moldadas a figuras de animais. Não é um processo de metempsicose, não há uma reencarnação em corpo inferior. Há uma moldagem do perispírito por indução mental. A mente, com consciência de culpa, vai tomando aquele influxo de energia e vai se transformando. Plasticidade do perispírito. Com uma sutileza indescritível, sendo expansível, ele pode expandir ou contrátil, como no caso do ovoide, ele pode recrudescer. Lembremos, por exemplo, no nascimento de uma criança, ele tem que contrair para se ligar molécula a molécula do corpo que está pequeno e que aos poucos vai
desenvolver. E exercendo a energia mental sobre as mesmas propriedades, uma ascendência irresistível, dá-lhe aquela forma que desejar ou que puder. Porque não adianta você querer desejar ser um espírito iluminado, né? Ah, eu vou fazer meu perispírito resplandecente. Não tem como. Não tem, porque a luz já está dentro dele. E se ela já não resplandece naturalmente, não tem como eterizar uma matéria, tem como modificá-la. Mas dar a ela propriedades superiores, ainda não conquistei isso como pessoa. Mesmo inconscientemente, mesmo a sua revelia, pois que esse poder mental é natural do ser psíquico, um atributo do espírito, ainda que este ignore, tal como a inspiração e a expiração são atributos irresistíveis e quase imperceptíveis das organizações físico-material. Olha que interessante que ela fecha para nós essa quarta dedução. O perispírito, ele é moldável de uma forma tão irresistível como para nós respirar é algo automático. A gente nem se dá conta que está respirando. E é um hábito, é um reflexo tão grande que os espíritos só conseguem se libertar dele depois de muito tempo no plano maior. Que eles não têm mais a necessidade de encher de ar. Ah, mas e a alimentação? Ela passa a ser espontânea, absorção total. Eu não dependo dos órgãos da respiração. Mas isso é automático. A gente não consegue ficar controlando, a gente respira falando, respira dormindo, respira andando, respira trabalhando e nem se dá conta. E o perispírito também é assim. Ele sofre a ação da nossa mente a todo momento, principalmente estando desencarnado. Por isso que para os desencarnados em estado inferior, o sofrimento parece ser muito maior, porque a mente torturada confrange o perispírito em situações de difícil adaptação. E no mundo espiritual só vivem aqueles que educaram-se mentalmente, porque a mente lá, deseducando-se, cria uma inadaptação à vida maior. Vamos parar nesse ponto, nós ainda temos aí algumas deduções, né? São 6, mais os apontamentos finais, para começarmos o terceiro capítulo dessa obra, que é uma obra muito profunda sobre os ensinamentos da vida espiritual. Nós vamos agora, né, encerrar aqui a nossa gravação e vamos começar. Só encerrar aqui.